Tem galera que, quando tem um título, você fala com a pessoa, não, você tem que me chamar de doutor, você tem que me chamar de pastor, você tem que me chamar de... Não tem problema não. O maior título é ser servo de Deus, não é, né? Aí sim, aí já começou, ó. Essa aí, John Rick, já tinha que ter dado a virada, ó. Aí, Batera. O maior título é ser chamado servo. E também tem a parte do rei e sacerdotes, né? Do sacerdócio e do reinado, a gente tem que para chegar no reinado, a gente precisa ser servo primeiro, né? Você vê, a Bíblia fala sobre a parábola do bom samaritano. Você vê que passou o sacerdote, não ajudou o rapaz que estava quase morto. Passou o levita, não ajudou o rapaz que estava quase morto. Passou o bom samaritano, que nada mais nada menos é do que um cidadão de Samaria, e ajudou. O título não fez o que um cidadão de Samaria fez, e Deus deu a honra para ele. Então tem gente que tem título e não tem merecimento nenhum. Muito bom. Me fala uma coisa, por que você é tão criticado na internet? Porque o novo assusta, né? Eu comecei na igreja desde quando eu me entendo por gente. Minha mãe se converteu, eu tinha 2 aninhos de idade. Então eu fui de uma igreja muito rigorosa, né? Eu fui da Assembleia muito antiga. Hoje a Assembleia mudou bastante, mas na minha época, jogar bola eu estava de banco. Banco é de castigo na igreja, se fala, né? Ficar de banco. Então eu tinha que ficar inativo de tudo. Então eu andava só de calça, podia estar o sol que for. O líder me ensinava que se eu dormisse de bermuda, um anjo não me visitava. Não, peraí, como é que é o negócio? O pastor que era da igreja me ensinava que se andasse de bermuda, dormisse de bermuda, um anjo não me visitava. E até que eu fui conhecendo a Bíblia, li a Bíblia 14 vezes. Ao decorrer do tempo eu fui descobrindo, falei, cadê esse anjo que não visita a bermuda aí? Então a gente começa a se libertar. Eu costumo dizer que a minha religião é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela não pode ser alterada. Tiago 1,27 está escrito que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, e se guardar de tudo que tem aí nesse mundo que contamina nosso coração. Essa é a verdadeira religião. No latim, religião é religare, que significa o ato de bondade de Deus de colocar um elo, né, entre Ele e nós. Quem? Cristo. Mas eu entendo que são códigos de conduta. Mas me fala uma coisa, você que experimentou, qual é a lógica desse código de conduta? De falar, é terrível isso, né? A pessoa ensinar que é pecado, é igual lei. Se está na lei, é lei. Agora tem gente que fala, não, isso é proibido, mas não está na lei, então não é proibido. A Bíblia é a mesma coisa. Como que alguém fala que algo é pecado, sendo que a Bíblia não expressa em relação a isso? É porque as pessoas confundem doutrina para dogma. Essa doutrina eterna é o que é bíblico. Sistema dogmático é criação por homem. Então, por exemplo, vamos para o culto de doutrina, aí vai ensinar a mulher não pode pintar o cabelo, não pode. Isso é dogma, não é doutrina. Doutrina é o que é bíblico. O povo não entende, por exemplo, a palavra pecado vem de errar o alvo. Então, quando você pecou, você errou, né? E o povo que às vezes, que é o povo religioso, não consegue entender, que, por exemplo, no livro do Vaikra, que é o livro de Levítico, vai dizer que para não comer carne de porco. Aí o pessoal fala, é pecado comer carne de porco. Eu fui em Israel 9 vezes, estou indo agora mais uma vez, eu vou 2 vezes por ano. E até hoje o judeu não come carne de porco, por quê? É pecado. Você vê que quando Deus falou para Pedro em Jope, para ir na casa de Cornélio, deu uma visão de um lençol que rasgava. Deus mandava Pedro comer os animais e Pedro queria ensinar Deus. Eu não vou comer animal impuro. Deus falou, não chama de impuro que eu purifiquei. E teve que falar 3 vezes a mesma coisa para Pedro. Porque a religião, por exemplo, Cornélio não era religioso, Deus falou uma vez para buscar Pedro e foi. E Pedro era apóstolo, teve que ouvir 3 vezes. Então tem ímpio que obedece mais do que apóstolo, né? E você entende que... por que Deus falou para não comer carne de porco? Porque até hoje a carne de porco faz mal, mesmo tendo tanto avanço da tecnologia, a melhoria que faz hoje, mesmo assim ainda faz mal. Na época é altamente cancerígena. Quando Deus falou para não comer a carne de porco, não é questão de pecado, porque a pessoa vai para o inferno porque comeu uma linguiça de churrasco. Cara, Você entendeu? Eu entendi. Eu estava a gente tem uma obra lá na África, em Angola, e eu lembro de pessoas passando fome. Eu falei, então nós vamos fazer igual uma festa no tabernáculo aqui, vamos matar alguns bois, vários porcos. Rapaz, aí o povo ficou em crise comigo. Por quê? Porque culturalmente eles não comem carne de porco. E aí eu falei, vocês estão assim por quê? Não pode falar de carne de porco aqui não. Aí eu falei, mas vocês comem carne de rato, só para você ter uma ideia. Ele chegou a ponto de comer uma carne de rato no desespero, que é assim, imagina o jeito que é o rato perto do porco. O porco é limpo perto do rato. Só que a cabeça nós não aceitamos e criamos um sistema de crença e não queremos. Interessante que se for seguir Levítico ao pé da letra, você deveria, por exemplo, apedrejar o cara que faz o canto da barba. No livro de Levítico também diz. Então, aqui também, na costeleta, não podia tirar. Ou seja,
É engraçado, eu prefiro seguir algumas coisas e ignorar outras. São mais 600 ordenanças, né? Só que a pessoa ela fica tão 613. presa, ela fica tão presa que essa prisão mental cria um sistema tão forte e ela não questiona, não estuda, não entende a lógica, cria mais alguns de bermuda, isso e aquilo. Agora, eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Eu já fui religioso, muito religioso, já fui desse sistema. Eu entendo que não há maldade nos irmãos de querer falar o que fazer. É meio que um sistema de preservação. O problema é que isso, com o passar do tempo, cada geração que não questiona vai achando que isso é o quê? Vai achando que isso é lei e bíblica. Não. Se você está num ambiente onde você de fato pratica a fé com esses irmãos e o sistema dos irmãos é esse, eu sou a favor de você praticar o que os irmãos estão fazendo. O que acontece? Quando você falou da religião que é ligar o homem a Deus, existe um sistema dentro da religião. Não? Esse sistema, eu falo, quando eu falei que a minha religião é a palavra, o que a Bíblia manda, tem que obedecer, não tem como alterar. Não é não, sim é sim. Só que existe, porém, a falta da Bíblia. O que a gente faz hoje? O lema da nossa igreja hoje é salvar aqueles que nunca foram, trazer de volta os que se perderam e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Por quê? Porque se você entrar na religião sem Bíblia, você vai se perder. E se você viver no mundo sem Bíblia, você não vai se achar. Então a palavra vai ser um direcionamento para você. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo momento a Bíblia vai falando sobre o poder da palavra. Então a Bíblia é uma bússola, vai direcionar você. Então o povo hoje, ele tem uma mentalidade tão aprisionada, como a gente está falando da linguiça, porque na mentalidade do religioso, vai ter uma fila no céu e Deus vai falar assim: ó, você vai para o inferno porque você adulterou, você vai para o inferno porque você roubou, você vai para o inferno porque você comprou uma linguiça. Então o camarada comeu uma linguiça de churrasco, porque uma carne de porco, vai para o inferno da mesma ala que o camarada ali que foi um homicídio e não se arrependeu. Então o que é o pecado? É errar o alvo. O cristão, ele consegue entrar no céu sem frequentar uma igreja física? O que acontece? A Bíblia diz assim, ó, aonde tiver 2 ou mais reunidos, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, eu estarei presente. Se 2 ligar na terra, é ligado no céu. Se 2 concordar na terra, é concordado no céu. É melhor que ande 2 do que um só, porque se um cair, um outro levanta. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que escorre pela barba de Arão. Eu vou ficar aqui falando a Bíblia inteira, quando a Bíblia fala sobre a junção. Então, até para a gente ligar algo na terra, eu preciso de uma concordância. Então, o que é a igreja? A igreja é um corpo. A igreja está dentro do templo, a igreja sou eu. Jesus vai voltar, a igreja sobe, o templo fica. Então, o templo que você fala físico. O templo físico. Sim. O templo é a estrutura. Na verdade, não pode chamar mais de templo, então. Porque se Jesus falou que ele até foi condenado por isso, né? Porque ele fez um atentado contra o templo. Chamar o prédio da igreja de templo não é continuar sendo templário e continuar sendo místico? Então, mas aí eu provo para você na Bíblia que lá é o templo e a casa de Deus. Porque quando Jesus falou no Novo Testamento, quando os cambistas que ele expulsa, dizendo: o zelo pela casa do meu pai me consome, ele está falando do templo. Então, e mesmo tem que tem fariseus. Então tem 2 templos. Tem o corpo que é templo e tem o prédio que é templo. Tem. Quer ver um negócio só? Vou dar uma volta na Bíblia para você entender isso. Quando Salomão faz o templo, Deus falou: aí será chamado minha casa, a casa de oração. Sim. A Bíblia vai dizer assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sou a casa de Deus, eu estou indo onde? A Bíblia vai dizer assim, ó: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar todos os dias dentro da tua casa. Vale mais um dia dentro da tua casa do que 1000 aí fora. O que a Bíblia fala aqui? 2 coisas. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pessoas fazem uma divisão muito grande da Trindade. A pessoa não entende que a Trindade não é um ser com 3 cabeças. A Trindade são 3 pessoas divinas, primeira, segunda, terceira pessoa da divindade, com 3 funções totalmente diferentes, dentro de uma só vontade. Exemplo: Jesus veio, morreu na cruz. A cabeça toca no céu? Não. Os pés tocam na terra? Não. Por quê? Porque ele é a ligação entre a terra e o céu. A Bíblia vai dizer, ó, 1 João capítulo 2, filhinho, não pequeis, mas caso pecar, lembre que tem um advogado, ele é o advogado fiel. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tudo que pediu o Pai em meu nome. Então, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, ele está à destra do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Assim como eu venci, foi dado o direito de sentar no trono com meu Pai. Assim, se vós vencerdes, sentará no trono comigo. Então, mostra a vontade soberana de Deus. Isaías capítulo 6, Deus Pai está no alto sublime trono, é o juiz. Por causa da sua misericórdia não sermos consumidos. Então vamos lá. Cada um tem uma função. Sim. Então, se o cristão não for para um templo, o que é a penalidade de não ir para um templo? Não é questão de penalidade. É questão que, por exemplo, o ladrão da cruz não foi no templo.
não se batizou nas águas, não tomou Santa Ceia. Mas no último momento se arrependeu, e arrependimento de verdade, porque tem gente que pensa que pediu perdão na hora da morte e se arrependeu. Não é pedir perdão, arrependimento. Eu posso pedir perdão e não me arrepender. Hoje em dia o perdão está muito banalizado. E no Brasil, ou até mesmo no mundo, a gente tem uma intriga. Aí eu vou te pedir perdão. Se eu te fiz alguma coisa, eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. Não, perdão genérico, falso. Não é, o arrependimento gera uma dor na alma. O remorso não. O remorso eu erro no mesmo erro. O repetidamente. arrependimento genuíno, até aparece 7 vezes na palavra que Deus arrependeu, é metanoia, é mudar de rota, né? É o cara reconhecer e nunca mais errar no mesmo erro. Isso, metanoia. Não é voltar atrás. As pessoas têm um conceito, um driver mental sobre arrependimento que é tipo, eu erro, não, eu volto atrás do que eu fiz. Não, você volta atrás, você vai fazer de novo. Davi era um cara que tinha muitos comportamentos duvidosos, né? Terríveis na verdade, nem é duvidoso porque está escrito o comportamento, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não errava nas mesmas coisas. Porque de 10 mandamentos, Davi pecou 8. Só não adorou outros deuses, não deixou de honrar pai e mãe. Mas de 10 mandamentos ele pecou 8. Mas de todo o pecado que ele pecou, ele nunca repetiu. É isso.